Bom, pessoal, vamos lá continuando analisando as distorções de Paulo. Agora em Coríntios, né? No capítulo 13 a gente vai falar um pouco de sabedoria, né? Parece que Paulo ele é contra o conhecimento, o estudo, a sabedoria, né? Nessa epístola de Coríntios. Em Coríntios, Paulo continua exortando ao não conhecimento, né? É curioso isso. Talvez o autor estivesse combatendo seitas gnósticas do segundo século, sim, segundo século, tá, pessoal? Isso aqui eu já mostrei na série de vídeos que eu fiz sobre Paulo para membros. Então, quem já assistiu o vídeo vai entender, tá? Ou talvez porque a pregação de Paulo era baseada na fé apenas. Ou seja, não resiste a uma comparação com as Escrituras. Paulo está pregando Jesus, que segundo ele foi ressuscitado, segundo as Escrituras, que não tem nas Escrituras isso. Então, talvez por isso Paulo fosse tão contra o conhecimento. Porque se as pessoas fossem estudar, a pregação dele ia cair por terra. Então, são hipóteses, tá? Outros acham que não, acham que ele estava combatendo essas seitas gnósticas aqui. Seitas que exortavam o conhecimento. Mas seja como for, em Coríntios 3, Paulo diz assim, ó: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, né, uma pessoa sábia, uma pessoa culta, erudita, neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então é o que Paulo está dizendo. Se alguém é um sábio do meio do povo, essa pessoa tem que se fazer de louca para ser sábia. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então aqui é Paulo que está dizendo, ó, que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então ninguém pode ser sábio. Pois está escrito. Aí ele afirma que está escrito, Paulo. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Então Paulo aqui ele pega dois versículos para dizer que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então não seria bom ninguém ser sábio. A primeira citação que ele faz é do livro de Jó, que diz assim, ó: ele aniquila as imaginações dos astutos, para que suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Esse aqui que Paulo está citando primeiro. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o conselho dos perversos se precipita. Agora, o que o autor de Jó está falando aqui? Vamos analisar. Esse trecho de Jó é parte do ciclo de discursos, né, filosóficos que tem no livro. O livro de Jó é um livro poético. Então nós temos vários ciclos de discursos. Os discursos do amigo de Jó, do próprio Jó, etc. e tal. E nesse caso, é de um amigo de Jó quem está fazendo esse discurso. Ele faz o Tenamita, que ele diz exatamente aquilo ali que Paulo falou, tanto no capítulo 4 quanto do 5, eles são uma continuidade, tá? Paulo usa esse trecho para dizer que a sabedoria é condenável. Mas no contexto, o autor de Jó está falando de pessoas que maquinavam coisas para o mal. Que nem você vê aqui no versículo 12. Ó. Ele aniquila as imaginações dos astutos. O que são os astutos aqui? São pessoas que maquinavam coisas más. É disso que o autor de Jó está falando. Não que ninguém possa ser um sábio no meio do povo. O que o autor está falando é que os astutos tinham imaginações para o mal. Já o termo Carran, que é usado como sábio ali em Jó, também significa astuto, que faz mais sentido nesse contexto de Jó. Ele fala assim, ó: ele apanha os astutos na sua própria astúcia. Aí não faz mais sentido, pessoal, astúcia com astúcia, porque o termo Carran pode ser tanto sabedoria quanto astúcia. Mas aqui faz mais sentido, porque o autor de Jó não está falando que Deus apanha os sábios na sua astúcia. Ele está falando que ele apanha os astutos, aquelas pessoas que tinham sabedoria para o mal. Então faz mais sentido, até seria uma tradução mais coerente. Ó. Ele apanha os astutos na sua própria astúcia. Tanto que ele fala assim, ó: e o conselho dos perversos se precipita. O que são perversos? São pessoas más. Então é claro que o astuto aqui de Jó, o sábio aqui, não é um bom sábio, uma pessoa que tem sabedoria e prudência. É um sábio no sentido de maquinar coisas más. Aqui, ó, perverso. Deixa eu até destacar aqui para vocês verem. Se eu conseguir, né? Que eu estou usando o mouse e tá ruim fazer vídeo assim. Ó, um perverso. É disso que o autor está falando. Uma pessoa que usa sua inteligência para o mal. Tá bom? Então não tem nada a ver com aquilo que Paulo está falando, que quem é sábio tem que se fazer como louco. Não. Aqui o autor de Jó está falando de pessoas malignas. Tá? E a segunda parte que Paulo cita ali é de Salmo 94. Que ele diz assim, ó: aquele que argue os gentios não castigará? E o que ensina o homem conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são fúteis. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. O que nós estamos vendo aqui nesse Salmo 94? Primeiro nós vemos aqui a palavra gentios, que seriam os outros povos, povos estrangeiros, nesse sentido. Tá bom? Acho que é goim, se eu não estou enganado em hebraico. Isso. É isso que o autor está falando. E o que ele está falando? Deus não castigará os gentios? Por quê? Porque os gentios só pensavam coisas fúteis, como idolatria, maldade, essas coisas. É disso que o autor do Salmo está falando. Tanto que ele fala assim, ó: bem-aventurado, né, aquele gentil, que é o sujeito aqui da frase, que o Senhor castiga, Senhor, e que ensina o que? A tua lei, a tua Torá.
Então, é disso que o autor está falando. Então, quando ele fala assim, ó, o Senhor conhece o pensamento dos homens que são fúteis, a frase que Paulo isola e aplica ali, na verdade o salmista não está falando contra a sabedoria, ele está falando de homens tolos, homens que só pensavam coisas fúteis como o gentil. Tanto que ele fala que seria bem-aventurado se essas pessoas aprendessem o quê? A lei, a Torá. É disso que o autor de Salmos está falando. Neste salmo, o autor está dizendo que o pensamento dos gentios são coisas fúteis. Na verdade, o salmo todo é um ode contra os inimigos, os gentios, os maus. Não tem nada a ver com sabedoria. Se você pegar aqui o Salmo 94, deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Ó, desde o primeiro versículo, ó, ele está falando sobre os outros povos, inimigos. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. O que ele está pedindo? Vingança contra os inimigos. Exalta-te, tu que és juiz da terra, dá paga aos soberbos. De quem que o autor está falando aqui? De pessoas sábias? Não, de soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Ímpios, pessoas más. Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam iniquidade? O que é iniquidade? É transgressão da lei. Uma pessoa que transgride a lei. Então ele está falando aqui que essas pessoas proferiam palavras, coisas duras e se gloriavam de não cumprir a lei. Então quando chega ali naquele versículo ali, quando ele fala assim que os pensamentos dos homens são fúteis, aqui o versículo 12, ó, é disso que o salmista está falando. Ele não está falando de pessoas sábias. Ele está falando que os pensamentos dessas pessoas ímpias, malignas, que não cumpriam a lei, eram fúteis. Então não tem nada a ver com o que Paulo aplica aqui no contexto de Coríntios. Paulo, na verdade, ele isola esses dois trechos e aplica como se ninguém pudesse ser sábio, uma pessoa prudente, sabe? Como se todo mundo tivesse que ser meio, como é que eu vou dizer, tolo. Tá bom, pessoal? Então analise aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.